Olá, boa tarde, Entre Família, chegando para você. E hoje eu vou acertar o horário das 2h30 às 4 da tarde. Estaremos juntos aqui. É isso. Boa! Parabéns! Boa tarde, gente. Prazer boa estar com tarde. vocês. Feliz aí, da Dani? vida, mais uma segunda-feira com vocês, meus amores. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Eu espero que essa tarde seja uma tarde feliz outra vez com vocês. Estamos cheios de boa vontade, estamos cheios de amor para entregar para você nesse Entre Família de hoje. Com certeza. Começando mais uma semaninha, né? Segundo dia da semana, na verdade. E você está preparado, está preparada para tudo que vem por aí ao longo dessa semana no nosso Entre Família? Não só no Entre Família, mas na grade de programação da TV Novo Tempo, programa especial que começa hoje. E quem está em casa, a gente vai lembrando já no começo do programa, né, pastora Aleixo e Darleide? Eu fiquei a manhã inteira pensando nisso. Vira e mexe, eu estava pensando nessa semana e como isso é necessário. Total. Se a gente parar e ficar falando só disso, ainda assim a gente vai dizer assim, olha, tem muito que dizer e muito para aperfeiçoar na nossa vida, né? Verdade. Esse é o grande desafio. O grande que desafio desse tempo. Isso que? A semana especialmente feliz, que começa hoje com a doutora Rosana Alves e o doutor César Vasconcelos de Souza, nesse enfrentamento que estamos fazendo para ajudar as pessoas que estão lidando com depressão, ansiedade, dores da vida. Então, esta semana inteirinha, a partir das 8 da noite, mente feliz para você. Você continua estudando? Continue estudando. Continua mesmo? Dá para ver. E você de casa, tem estudado? Tá estudando? Eu parei ali na 4ª série, na 5ª série, na minha época era tudo muito difícil e acho que não vale a pena mais voltar a estudar, voltar, quem sabe, completar aí o ensino médio, ou para quem talvez tá aí com seus 30 e poucos, 40 anos, não, tá tarde demais já para concluir os estudos, começar uma faculdade, será que é mesmo? Mas sabe, Menel, eu acho as pessoas que foram Você até chamou um ele pedaço... de quê? Amenal? Abnal. Abnal. É Deu demudo. uma emboladinha, né? Abnal. Deu uma aminal, assim. Abinalzinho. É. Sabe, Juninho? Júnior, Boa! Quando eu encontro com pessoas que, por exemplo, foram até a 3ª, 4ª série, elas têm um anseio para terminar. O perigoso é quem acha que terminou. Mas sim, o mundo é um dilúvio de conhecimentos. Você nunca termina, nunca termina, Nem né? que não seja um estudo formal, uma graduação, uma pós, alguma coisa assim, mas tem pessoas que se aplicam a estudar. É o seu caso? Então fica com a gente no Entre Família de hoje. O que teremos pela frente? Pois é, teremos os vários momentos importantíssimos aqui para você interagir, participar com a gente. Tem também o nosso hashtag com a Josemara Mai. E aí, Josi? Ela. Muito bom estar com vocês, né? Nada, linda. Segunda-feira, assim, com esse povo já que chega dando risada, super animados. Segundou pra vocês com tristeza, isso não rola, né? Não, tem, é não. só alegria. Só de manhã assim. para levantar. Confesso. Não, mesmo Tem com isso. friozinho, né? É. Friozinho, às vezes, dá uma amolecida no Gente, sorriso. me dá uma né? energia. Sério? Um dia que eu olho lá fora, já vejo sol, tá frio, mas tá sol, o dia tá lindo. Aí eu já levanto feliz, mais Mas, feliz. mas o boa. Entre Família também poderia ser chamado de lugar de paz. Pode. Você pode vir até Às meio vezes borocochô. mesmo. Mas é uma paz meio Nem sempre é agitadinha. calminho, mas é agitado, feliz, com paz. Mas é bom. Sempre felicidade. Sim, né? Mas, gente, falando sobre o frio, sobre o inverno, você aí de casa que tá achando que a gente vai ter um inverno assim, ó, com muito frio, tá enganado, viu? Porque, segundo dados, esse inverno vai dar uma esquentadinha. Também vou falar sobre dados sobre o nosso assunto, né? Pessoas que estão estudando, 45 a mais, tentando conseguir também vagas no mercado de trabalho, ver se realmente as empresas estão capacitadas e preparadas para receber esse público. Mas tudo isso é só nosso momento hashtag, tá bom? Boa. Legal, beleza. obrigado. E quem vai nos ajudar hoje a falar sobre esse assunto muito importante, que é uma educação, uma formação continuada, é o Dr. Lincoln, que volta hoje aqui também. A gente estava com saudade dele. Verdade. Seja bem-vindo. Nós vamos daqui a pouco falar bastante sobre isso e é de uma perspectiva também técnica, profissional e que chega até o seu coração. Muito bem, pausa rápida, já estamos de volta com vocês, meus amores. Está começando agora o seu Entre Família. Amados, no programa de hoje, como já dissemos, vamos falar de educação continuada, porque é preciso discutir como o aprendizado ao longo da vida abre portas para você. Com O certeza. conhecimento, a formação, muitas vezes vagas de emprego não são preenchidas porque falta gente qualificada. Então pode ser você, alguém que diga assim, vou fazer o quê? Não tem emprego para mim. Melhora se você for estudar, se dedicar, e isso vai abrir portas para você. E é disso que vamos falar, te dar Verdade. dicas
sugestões, motivação para você no Entre Família e temos até uma perguntinha preparada. Tem sim, pergunta para você participar, interagir com a gente, para você perceber que realmente é ao vivo. Você vai mandar a sua interação, ela vai aparecer aqui no telão para a gente vai discutindo, vai conversando. Seguinte, ó, perguntinha para você interagir com a gente é: o que você tem feito para melhorar seus conhecimentos na sua área de atuação? E é até interessante, né, pastor Aleixo, a gente colocar aqui que com a tecnologia a gente vê que muita coisa vai mudando, vai se desenvolvendo e não dá para ficar parado no tempo, né? A gente tem que estar se reciclando, tem que buscar novos conhecimentos aí para agregar aquela função que a gente aprendeu lá no passado, senão a gente fica para trás e esquece, a máquina vai atropelando, né? Alguns anos atrás, Abinal, eu grifei de um livro que eu li, Ellen White, Educação. Ela diz assim: sua primeira obrigação para com Deus e os homens é o seu desenvolvimento próprio. Isso é de fundamental importância, né? A gente tem uma questão profissional, porque é o sustento da nossa família, a gente precisa desse aperfeiçoamento, mas a gente tem que se desafiar. Quando os nossos sonhos ficam pequenos, a nossa vida vai diminuindo junto com eles. Né? É o desafio de crescer, de expandir, de ser alguém que é uma oferta melhor para muitas coisas. Acho isso Você toca num assunto interessante, pastor, que é assim, não somente para o desenvolvimento profissional, não somente a formação para abrir portas profissionalmente, mas aprender para a vida. Uma mãe, dona de casa, ela não está se propondo a sair e trabalhar, ela quer permanecer em casa, vai estudar sobre educação, vai estudar sobre a mulher em si, vai estudar sobre saúde mental. Inclusive, nós estamos lançando a revista Mente Feliz. Você vai se surpreender com esse conteúdo que está prontinho para você e todos os nossos cursos aqui, inclusive estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que não envelhece, ela se renova a cada dia para você. Então, é estudar para a vida. Isso é o que é. Então, responde a nossa pergunta de hoje: como é que você tem se atualizado, estudado? Responde para a gente pelo nosso WhatsApp 983150249. E é o momento. É o momento. É agora. É o momento, é agora. O que vem por aí, pastor Aleixo? Vem por aí aquele nosso momento que sempre é a abertura com chave de ouro, né? Sabe, já viu falar de fechamento com chave de ouro? Mas a nossa abertura ela já é apoteótica. É o momento do hashtag. Então a gente tem até essa tensão de como vai chamar o hashtag, de tão extraordinário que ele é. Então, vem aí o hashtag. Né? Eu tô até em homenagem aqui, tô com um fiozinho de ouro na roupa. Acho que super tá combinando com o que você falou, pastor. Você tá a cara da Olha, riqueza. combinamos sem combinar, né? Tá certo, coisa bonita, tô gostando de ver. Porque quando você estava fora, eu não quero mencionar, mas certas pessoas não deram conta de fazer uma chamada empolgante, digna de lágrimas nos olhos. Mas eu também não dou conta, continua, né? Deixa eu dizer que eu até tentei, trouxe um batatinha quando nasce, Mas- aí esqueci até pelo começo ali mesmo. Foi. Até, No começo da aí tive que batatinha já voltar, né, foi pra batatinha E é maionese. uma rima infantil, Virou né? maionese. Você consegue ver aí o hashtag. Mas Não. é aquela rimazinha infantil. Eu acho que é melhor ir a gente para notícia mesmo. Tá certo, olha Vai chegar só. um momento que ela mesma vai chamar. Até porque eu já vou dar até um gelo em vocês, porque o inverno não vai ser tão gelado desse jeito não, viu? Uau. A gente que tá ali separando o cobertorzinho, gente que se preparou, lavou a coberta lá, aquela coberta pesada, dupla, né? Bem peluda pra aquecer nesse frio. Eu digo pra você que não vai ser bem assim, viu? Vai ter altas temperaturas e talvez você utilize mais ou menos sua coberta. Acho que dá para abrir mão e colocar um edredom aí, uma mantinha, né? Mas claro que não vai deixar de fazer frio. Isso porque, gente, está vindo uma camada meio quente para dar uma aquecida na nossa temperatura. Até dar uma bagunçada. A gente nunca sabe o que vai ter numa estação, né? Chega no verão, digamos que verão é verão mesmo, né? Não tem inverno. Mas no outono deu aquela balançada entre frio e calor. E aí no final ficou quente também, mas o inverno vai ter sim suas temperaturas um pouquinho mais elevadas, então para você se preparar. E de acordo com o clima-tempo, existem dois fatores responsáveis pelas temperaturas anormais. Primeiro é a persistência dos bloqueios atmosféricos que impede um número aí maior de massas de ar frio, o que acaba gerando um pouco de ar quente. E segundo motivo é a presença de águas aquecidas no Oceano Atlântico que interfere aí na atmosfera, alterando também a
temperatura do inverno, gente. E claro, é bom a gente se preparar porque essas oscilações acabam gerando tudo que é tipo de it, né? Sinusite, rinite, é difícil, né? Faça a vida do brasileiro nessa temperatura que a gente não consegue saber direito como que vai acontecer. E olha, a expectativa é de um inverno com temperaturas altas, sim, então se prepare, mas também existe aquele tipo de pessoa que fala inverno, então eu vou aproveitar o inverno, vou fazer ele ser rigoroso. E esse tipo de pessoa vai aparecer aqui na tela, gente. Aqui para vocês verem, esse pessoal aqui, que levou a sério a entrada do inverno, começou semana passada e falou, não, gente, eu quero sentir o frio mesmo. Foram para Campos do Jordão com um motivo muito especial. Olha só, nem conheço essas pessoas. Quem não são? faço ideia de quem são. O que estavam foram fazendo comemorar por lá, algo especial, hein, né? Josi? Aleixo e especial. família, Binal e família. Olha, inverno já é especial para mim. Já confesso para vocês que entrou inverno, já acho que é especial para muita gente, né? De poder dormir com uma cobertinha quentinha ali, mas também foi algo diferente. Eles não foram lá somente para comer o fundi, para aproveitar as baixas temperaturas de Campos do Jordão. Foram lá apreciar e parabenizar e a Darleide com mais um ano de vida. Verdade. Benção demais. Mais um aninho. E eles foram lá me dar um abraço bem de pertinho, meus amigos queridos. Obrigada. Eu queria mais gente, mas só eles foram corajosos. Foi um Mas a final de gente semana muito está especial. querendo fazer igual o aniversário do Anjos, né? Vamos fazer em junho, o mês da Darlene. É o mês eu tô todo. afim disso mesmo. É o mês todo. É, De eu tô festa. afim. Interessante. Obrigada. E as festas já até virei começaram semana notícia. passada e vem festa. Desde o começo da semana passada, eu acho que a gente no Instagram dando parabéns para Darleide, parabéns. É igual aquelas festas bíblicas, né? Dura uma semana, dura um mês. Eu fui comemorar Aí desde a sim. quinta-feira. Coisa Passei o boa final de demais. semana todo. Obrigada, meus Parabéns. amores. Virei notícia, olha isso, Ô, Darleide, mais uma Josemara. vez, parabéns. Obrigada, Em nome dos obrigada. telespectadores, que acredito que sim, queriam estar aqui, te dando um Obrigada. abraço, agradecendo porque você tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Digo por mim, né? Já falei para você, mas repito que tem sido uma grande bênção, um privilégio enorme estar junto contigo aqui, Obrigada. aprendendo mais. E a nossa família, tanto aqui quanto lá do outro lado, só tem a crescer Obrigada. e aprender. Obrigada, muito bom estar com conhecimentos, tá? vocês. Vocês aqui e você aí de casa também. Beijo. Obrigada, Josi. Nunca tinha virado notícia assim no Pois dia do é, meu olhei aniversário. aquela notícia inverno, aquele tira casaco, coloca casaco. Eu falei, pronto, vou falar sobre o aniversário da Darleide. Uma segunda notícia, nosso momento hashtag. Já aproveita, manda parabéns para ela aí, se você está pelo YouTube, tá bom? Mas aproveitando o assunto de hoje, uma pesquisa realizada em quase 200 empresas no Brasil mostrou o perfil do mercado para pessoas com mais de 50 anos. A maioria das empresas pesquisadas tem entre 6% a 10% de pessoas com mais de 50 anos em seu quadro funcional. E segundo o estudo, 78% das empresas consideram-se etaristas e têm barreiras para a contratação de trabalhadores nessa faixa etária. E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2012 a 2019, a parcela da população com mais de 50 anos passou de 23% para 28%, está crescendo. Estimativas indicam que até 2040, 6 em cada 10 trabalhadores brasileiros terão mais de 45 anos. Os números do IBGE mostram também que em 17 milhões de famílias brasileiras, o sustento econômico é responsabilidade de pessoas com mais de 60 anos. Essa é uma necessidade para a qual o mercado de trabalho brasileiro não está totalmente preparado, considerando o envelhecimento populacional e a expectativa de vida que vem aumentando cada vez mais, né? Então, o pessoal está se preparando, o pessoal está se mantendo no mercado de trabalho, mas é bom também o trabalhador se preparar, mas a empresa também poder receber esse trabalhador, né? Ter vagas aí de emprego super necessárias. Quer dizer que se eu tivesse com o meu currículo na pista, talvez alguém não quisesse me contratar, né? Afinal de contas, entrei nessa faixa agora, dos 50 anos. E é verdade que ainda se procura a história da juventude, da boa aparência, mas ainda assim, mesmo para os que são mais velhos, quanto melhores preparados, eu acho que mais condição tem. Porém, fica essa observação quanto às empresas, né? Com cuidado quanto a isso. Verdade.
E é isso, Josi, por hoje tem mais... É isso aí, gente. Hoje é o dia de você descobrir se você está em casa, quer continuar o estudo, está com dúvida sobre o assunto, aproveita e manda bastante interação aqui pra gente, tá bom? Porque o conteúdo tá muito legal. E eu fico por aqui, eu volto amanhã, viu? Um beijão pra você, um abraço pra vocês, um beijo também. Obrigada. Sempre esqueço de me despedir, né? Poxa vida. Às vezes eu assisto e falo, gente, eu só saí, não dei nem tchau pra eles. Mas hoje estou deixando meu tchauzinho, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado, querida. Josi. Beijo, até amanhã. E a gente aproveita para receber, né, como já bem foi comentado aqui, Luto, ele casamento que em crise. já é, ó, vê até uma voz de fundo aí, né? Que é Chamando para a semana especial da Chamando, né? noite, às 8 da noite, hein, pessoal? Tem doutora Rosana Alves e doutor César Vasconcelos, às 8 da noite. Pois é, ó, o doutor Lincoln, ele que é doutor em Ciências Sociais Aplicadas. Doutor Lincoln, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Prazer em recebê-lo. Prazer. É bom ter você aqui de Como novo. vai, Feliz Lincoln? aniversário. Obrigada. Um ciclo novo cheio de coisas incríveis na sua vida, com muitas bênçãos. Muito obrigada. Amém. E, doutor Lincoln, o senhor tem muito conhecimento, né, nessa área empresarial, área social, no meio acadêmico, enfim. E está sempre inteirado, né, de todas as novidades, o que vem por aí. E é até para a gente aproveitar o programa de hoje e trazer algumas dicas para quem está em casa pensando, não, eu já passei de uma idade, queria voltar ao mercado de trabalho, né, mas não consigo. Por quê? Às vezes falta um pouco de conhecimento. Seria isso, conhecimento ou mente muito fechada para lidar, quem sabe, com pessoas mais jovens que ele também? O que fazer? Boa tarde. Dá para dizer que é um conjunto de várias coisas que acabam levando muitas vezes esse problema de empregabilidade, principalmente depois dos 40, 50 anos de idade, que é quando o mercado de trabalho ele fica um pouco mais delicado para essa população. Mas é muito importante a gente trazer, não só aqui nessa nossa conversa, mas para quem está em casa também nos assistindo, a importância da qualificação, porque boa parte dessa empregabilidade muitas vezes não é suprida pela baixa escolaridade que, infelizmente, a gente ainda tem no cenário brasileiro. A gente viu dados do IBGE, agora recentemente na hashtag, mas vocês sabem que a projeção do Brasil até 2050 é de pouco mais de 70 milhões de pessoas acima dos 60 anos de idade, que é quase o tamanho da França em população. Ou seja, nos próximos anos a gente vai ter uma demanda muito grande para absorver essas pessoas que vão continuar no mercado de trabalho porque se envelhece com mais qualidade de vida. A gente ouve esses dados e eles sugerem uma reflexão mais profunda. Por exemplo, há umas notícias de que o mercado de trabalho tem dificuldade com a geração das últimas letras do alfabeto, porque eles têm outros valores, valores mais conflitantes. Diante disso, a grande pergunta é, essa barreira etária, ela está mais condicionada à falta de qualificação ou à inflexibilidade? Porque eu estou aqui, já estou na casa dos 40, 40, 50 e eu estou negociando pouco em relação àquilo que eu posso me moldar a empresa e já vi muitas pessoas falando disso, né? Que é o mais novo, que o mais novo pode ser moldado. É uma ótima pergunta. Eu diria que os dois pontos. Existe uma questão da própria organização que muitas vezes não fomenta uma cultura compartilhada em que as gerações elas são apoio umas às outras para esse processo de aprender, desaprender e reaprender. E existe muitas vezes por parte do próprio profissional, às vezes um pouco mais sênior, mais maduro, um pouco de flexibilidade para lidar com uma geração que nasceu na tecnologia, eles nasceram no online. Então, o tempo todo a gente vive um desafio que é como é que a gente interage com essas particularidades, respeitando uma cultura de uma organização que precisa fomentar esse respeito às individualidades, mas também das duas gerações, eu diria dos mais jovens, em serem humildes o suficiente para aprenderem com os mais sábios e os mais sábios de serem menos resistentes a ponto de absorverem, por exemplo, no dia a dia, flexibilidade para sua demanda de trabalho. Então, para o jovem, muitas vezes, ver alguém fazendo uma atividade que ele leva 3 minutos e ele leva 30 porque ele não adotou uma tecnologia, aquilo pode gerar uma frustração, mas eu acho que é inerente, é próprio da condição e das relações de trabalho. Nosso público maiormente é feminino.
digamos que parte das mulheres que nos ouvem agora, nessa faixa etária que já começa a ser mais difícil a inserção no mercado de trabalho, também não estão tão qualificadas ou precisa renovar essa qualificação, e eu sei que uma das áreas mais difíceis é da tecnologia, né? Nossa geração, que não é nativa da tecnologia como ela é hoje, que se renova a cada dia. Que passos você diria como consultor de carreira para quem está desatualizado, digamos, e que agora se dá conta da necessidade disso? Quais os primeiros passos? Por onde começar? Não sei o que fazer. Qual é o start? Olha, Darleide, a primeira coisa é você mapear o que de fato a gente está falando de tecnologia, porque existe uma diferença muito grande entre você ser usuário, consumir, por exemplo, produtos inerentes à tecnologia, como as redes sociais, o Instagram e todas as outras, e você utilizá-las ou conhecê-las de forma profissional, para uso próprio, para benefício, que seja em decorrente da sua própria carreira. Então, eu preciso mapear naquilo que eu faço hoje, o que de fato a tecnologia se encaixa. Então vamos pensar numa dona de casa que muitas vezes faz confecção, que muitas vezes trabalha com alimentos, por exemplo, que vende bolo ou doces. A rede social hoje ela é o principal canal entre você, o seu produto e o consumidor final. Então, existe uma diferença entre eu entrar no Instagram para fazer uma postagem e existe uma diferença de eu conhecer o algoritmo e fazer com que ele entregue para pessoas que são meu público-alvo o que de fato eu quero, que é gerar venda, que é gerar resultado para o meu negócio. Então, quando eu mapeio isso, fica muito mais fácil eu ser assertivo nas escolhas que eu vou ter. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas não fazem isso. E eu diria que muitas vezes é a maioria delas. Às vezes por falta de conhecimento, e aí, claro, precisa se colocar numa posição de aprendiz, mas às vezes por achar que simplesmente o ato de só divulgar, e aí usando esse exemplo de uma dona de casa que vende doce, já chegaria na maior população possível para adquirir aquele produto ou serviço. Então, eu mapeio o que hoje o meu trabalho, o que eu já fiz, se conversa com a tecnologia. E aí eu vou utilizando ela ao meu favor. Ou mesmo dentro da empresa, não é? As demandas da empresa no escritório, fazer relatórios, exige um novo conhecimento para uma nova planilha. Precisa estar aberto, se atualizar. E olha, se o seu chefe não te encaminha, se a empresa não fomenta que você se atualize, busca você de alguma forma. Darleide, eu não tenho condição. Pessoal, não dá para mim. Dá um jeitinho. Tem universidades que oferecem cursos gratuitamente, tem institutos, tem maneiras. Pesquisa, vai atrás, tem os Sebrais da vida, faz alguma coisa. Se você não fizer por você, quem vai fazer? Vai cair prontinho do céu? Acho que não, né? Daqui a pouquinho nós vamos conversar, a Nádima, ela voltou a estudar aos 63 anos de idade. Fica a dica para você que está aí pensando, o que eu faço da vida? Começa por estudar. Nós já voltamos com você, até já. De volta, minha gente, por aqui no Entre Família. Vocês hoje nem fizeram um comentáriozinho do meu vestido florido? É verdade, né? Mas tipo, eu segurei 25 segunda-feira. vezes. Porque às vezes, quando eu venho de abó, venho vestido de sofá, vocês têm um apelido. Ninguém falou hoje da minha estampa. Eu lembrei do quê? Bonito. Natal. Eu lembrei de um azeite de oliva. Azeite de oliva com flor? Tá com cara de oliva? Verde oliva isso aí, não é? Não, vamos continuar. Aqui, que agora é meio que dizendo. Árvore de Natal, aí vem ali umas florzinhas, bolinhas, coisinhas. O que vocês estão vendo aí de casa? É só um vestido estampado. Ei, minha gente. Quer participar com a gente? Quer interagir? Falando do vestido? Não, do vestido não. Falando aqui do assunto de hoje, do nosso Entre Família, manda pra cá, 12983150249. E pode falar o que você quiser também, viu? Fica à vontade. Mas o que vai entrar no ar, não sei, né? O pulo do gato é o seguinte, não tente entender. Ame. Porque o dia que eu falei que estava com uma cor do açaí, achou ruim, mas açaí é um consenso nacional, todo mundo gosta. Açaí. Não, aí eu já não falei nada. Aí quando não fala nada, sentiu falta, gente. Olha, né? Mas fui eu que estava vestida de açaí? Você vende açaí toda semana. Não era ele que estava vestido de açaí com abóbora? Quem inaugurou o açaí? Você inaugurou. Vamos voltar antes que a diretora de galera. Voltando, né, Tati? E agora é o momento de conhecer alguém, né, pastor Aleixo? Alguém que, aos 63 anos, decidiu, vou estudar mais. Estudar mais, isso é verdade, porque estudada ela já é. É a Nádima que vem pra cá conversar com a gente? Olha aqui, tudo bem, minha querida? Saudades de você. O que você anda aprontando, Nádima? Depois de algumas formações, voltou à sala de aula, gatinha? Sim, eu quis estudar mais, aprender mais. E tem barreiras, viu? A primeira barreira está aqui na minha mão, ó. Nem estou fazendo propaganda dele, mas foi o livro que eu mais tive dificuldade quando eu voltei a estudar,
porque era profundo, então eu tinha que ler, reler, reler, e falar, cérebro, vai, pega no tranco. Certo. E eu terminei agora, em maio, mais uma formação, MBA, novas gerações, porque é a minha área, né? Eu estudo crianças, adolescentes, e eu não posso parar, então eu estou estudando. Nádia, que prazer falar com você, muito bom. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você não só voltou a estudar, mas voltou para um ensino formal, né? Fez um MBA. Como que foi a experiência de conviver com as gerações anteriores e gente mais nova na mesma sala de aula? Quais os desafios, assim? Fico imaginando a linguagem e tal, e ficar tanto tempo fora de sala de aula e voltar, né? Sim. É interessante, sabe por quê? Eu sempre falava assim, eu sou a mais velha daqui. Eles, não fica falando isso, né? Mas eu era, de fato. Então, eu tive coleguinhas novos, recém-formados, mas essa interação era muito legal, por causa do respeito que eles tinham para comigo, né? Do meu trabalho, etc. Mas eu também tinha, porque assim, eles me ensinam demais. Então, eu conversei com, eu falo, meninos, né? Os novinhos, e eles me ajudavam, tipo, não estou dando conta aqui, me ajuda. E eles já me ajudavam, quer seja uma informação na internet, onde seja, eles me ajudavam. Então, foi assim, um complemento, sabe? Estar junto com eles valorizou bastante a minha área de trabalho, porque eu ampliei nessa questão de eu não posso parar, porque a gente tem que se reciclar o tempo todo. Verdade. Lincoln, isso que é interessante de ela também se abrir para conviver com os mais novos e sair dessa cadeirinha de assim, eu sou a mais velha, até no sentido às vezes pejorativo, né? Eu sou a mais velha aqui, e ele e os mais jovens acolher também aqueles que são mais maduros e há essa troca. Mas é um comentário meu, mas era o Abinal que ia fazer pergunta. Não, até dentro disso mesmo, já pega um gancho dentro disso que você falou, né? E a Nadima, acredito que acrescentou e agregou muito, né? Ao tempo que ela estudou, que ficou 25 anos, né, Nadima, sem retornar para a sala de aula. E nesses 25 anos, muita coisa mudou, né? Especialmente em relação à tecnologia, a formas que às vezes eram lidadas com algumas questões ali que hoje em dia já foi se descobrindo, a ciência e tal, e vai se descobrindo mais e mais. Então, compartilha com a gente um pouquinho desses conhecimentos aí que você tem aprendido, né? E as principais diferenças ali que você percebeu em métodos que você utilizava antigamente, que agora você vê que não, puxa, assim é bem melhor, bem mais prático. A amplitude é muito grande, tá? De tudo, e muito rápido, tudo que está acontecendo. Mas eu quero só dar uma informação. Eu aprendi a ler na cartilha Caminho Suave. Olha, faz tempo, né? E eu tenho essa cartilha, consegui comprar, para dizer assim, esse foi só o começo. Depois disso, muita coisa mudou, e a cada ano está mais rápido essas mudanças. O que eu pude constatar? Por exemplo, quando a pedagogia, olha, até os 16 anos, o seu cérebro está crescendo, e depois para. Eu fiquei com um nó na cabeça, falei, como assim? Não, você não tem como ampliar. Hoje a ciência já fala, até os 25, está em maturação. Aí, falei, opa, melhorou. Então, nós vamos crescendo, ampliando a visão para dizer assim, sempre nós vamos aprender, sempre nós podemos utilizar isso que a gente aprende para abençoar o meu projeto de vida. Eu quero conhecer, ajudar pessoas, melhorar a vida delas. Então, não para. E esses conhecimentos, por exemplo, esses dias, numa das aulas, né, eu estava aprendendo sobre essa questão até de gênero e tal. Falei, uau, isso eu não sabia ainda. Então, eu já me agarro àquele novo conhecimento para poder ajudar outras pessoas. Isso é o que vale. É a minha missão como vida. Que bom. Doutor Lincoln, essa experiência, porque ela ficou 20 e poucos anos, 25 anos fora da sala de aula, mas ela ficou 25 anos vivendo. Então, ela não teve uma experiência de uma educação formal, mas ao trabalho, a dinâmica da vida foi juntando. A pergunta é, existe então uma vantagem, ou dá para perceber essa vantagem de uma pessoa que tem uma experiência na vida e adquire um novo conhecimento de, já com a experiência, aplicar com mais facilidade e rapidez
na sua área de atuação? O que provavelmente deve acontecer com a Nadima, ela pode até depois contar melhor para a gente, é que depois de uma certa idade, de um certo nível que você chega na sua vida, ao voltar para a sala de aula, ao fazer esse movimento, no caso dela para o MBA, que é muito mais intenso, porque você tem muito mais discussões de casos, de situações do dia a dia para aplicar, né, na área específica dela, você percebe o quanto você é mais flexível para o aprendizado e mais sedento. Então, quer dizer, a gente tem menos barreira para as coisas que vão surgindo, porque o tempo todo a gente quer aprender. Então, ela usou um exemplo belíssimo. A gente aprendia que até os 16 anos o cérebro estava formado. Hoje a gente já sabe que o córtex pré-frontal dorsolateral, que é essa área que toma a decisão, ela só se completa aos 25 anos. Então, no caso dela, pedagogicamente, isso interfere muito no aprendizado de alunos. Então, toda a temática que ela traz certamente vai ajudá-la a ter melhores resultados como professora, como pesquisadora ou mesmo como uma curiosa da área da educação. Ela é o campo de atuação dela, né? Educação, mas agora vir a uma formação na área de novas gerações, essa dinâmica intergeracional traz muito mais gás para você continuar fazendo o que tem feito tão bem. Nadima, a gente agradece muito a você e eu não sei se você quer dizer ainda algo sobre o que o Lincoln disse antes de nós nos despedirmos, fica à vontade. Só quero dizer que vale a pena continuar e estudar. Quem não tem chance de ir para uma sala de aula, traga os livros. Hoje tem livro de todo jeito, né? PDF, etc. Leia mais, estude mais, não pare. Esse é o segredo para a gente continuar crescendo e ajudando pessoas. Obrigada, meu amor. Até a próxima. Beijo, sucesso para você. Tchau, tchau. Esse momento eu quero dar um recado que você tem que anotar na sua agenda. Olha para mim, foca aqui porque isso é muito importante. A gente está falando de alguns dados e em algum momento aqui você já ouviu de que nós estamos batendo recordes de uma população extremamente ansiosa. É andar por aí e percebermos pessoas assim. Então, se você não está ansioso, certamente você está perto de alguém. Mas também dá para acrescentar isso pessoas com muitas pessoas depressivas. É demais. Na minha prática, na sua, eu sei que você já deve ter encontrado com esse problema. A verdade é que hoje é o momento que a gente deve levar a sério não só o desenvolvimento do nosso cérebro, mas a proteção a ele. Só que se a gente não souber como que faz, nós vamos investir em muitas áreas da vida e acabamos ficando refém dos ataques dessa vida tensa. A semana especial Mente Feliz, que está aqui rodando, você que está acompanhando a programação da Novo Tempo, está sendo anunciado nos nossos intervalos, é porque a gente está levando muito a sério isso. Você não pode perder, anota na sua agenda, porque hoje começa a semana que nós estamos muito ansiosos para te mostrar, para dizer que há sim uma solução, há um momento que a gente pode parar e proteger. Tem um VT aqui que vai falar dela, presta atenção. Luto, casamento em crise, traumas, depressão, ansiedade. Encontre soluções para os seus conflitos emocionais e aprenda a lidar melhor com as suas emoções na Semana Mente Feliz, com a doutora Rosana Alves e o doutor César Vasconcelos. Semana Mente Feliz, de 24 a 28 de junho, às 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo. Está aí para você dois grandes profissionais, duas pessoas com muita autoridade no assunto, que a Novo Tempo conseguiu, pela graça de Deus, colocar juntos em uma semana, 24 a 28, começando hoje, às 8 da noite. Assista, divulgue, aproveite isso, porque é um presente de Deus para você. A gente vai voltar aqui conversando com o Dr. Lincoln e falando sobre esse assunto de educação continuada. Enquanto ela falava, eu ficava imaginando mesmo essa experiência de viver a plasticidade do cérebro, né? Enquanto vocês falaram, você também comentou isso, que há um pouco antes dos 30 anos que o córtex pré-frontal ele é formado. Mas isso também, mas tem um dado a mais, né? Mas isso não significa que o nosso cérebro fica estático, né? E há um desenvolvimento muito grande, existe até algumas pesquisas que dizem que, dependendo do nível de atividade, a pessoa tem muito mais resistência a doenças degenerativas no cérebro. Isso. Então, que leva a que é uma aplicação para a vida toda, né? Com toda certeza. E tem um outro dado muito interessante que, enquanto ela comentava a fala dela, eu fui me recordando, que é
A gente teve um movimento muito interessante até antes do início da pandemia, que o próprio IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou, que era a volta para a sala de aula formal de pessoas acima de 50 anos. Então, a gente mede isso pelo Enem, né? Então, as pessoas que prestam o sistema de ensino e que você consegue mapear. Durante os 2 primeiros anos da pandemia, a gente percebeu que esse dado caiu, obviamente, porque, digamos que era uma população de risco para estar exposta por conta da Covid. Mas logo depois a gente observou um aumento novamente. Então, há uma tendência natural das pessoas acima dos 50 anos voltarem para a sala de aula formal, para buscarem qualificação e trazerem isso para o seu dia a dia de trabalho e, claro, melhorando as suas qualidades enquanto indivíduo, porque o estudo, ele primeiro ressignifica você enquanto indivíduo, para que depois possa ressignificar o meio em que você está inserido. A gente vê que existe, sim, um desafio grande também, né? Conciliar a sala de aula com as atividades do dia a dia, né? As atividades corriqueiras ali também, né? A gente sabe que pode trazer alguns desânimos ao longo do caminho, né? Mas quais seriam algumas estratégias que quem está acompanhando a gente, né, para voltar nesse ritmo do estudo, mantendo ali a sua rotina do dia a dia, para aprender, né? Voltar a aprender e voltar a trazer agregar, né? Novidades aí para o mercado de trabalho também. E somando com você, vale dizer que assim, nós hoje entendemos 50, 60 anos numa categoria diferenciada do que já foi noutros tempos. Noutros tempos, alguém diria que eu já estaria numa classificação de, já está velha, vó, ficar em casa, cuidar dos filhos. Hoje os 50 são os 40 de alguns anos atrás, os 40 são os 30, nós estamos assim bem diferentes no lidar com a idade. Até porque a expectativa aumentou. Exatamente. Também. E o conhecimento também veio somar a que nós tomemos melhores decisões. Então, isso também é um fator interessante de que leve as pessoas a estudar mais, a se qualificar mais, apesar de ter algumas questões a serem administradas. Porém, nessa fase da vida, os filhos a depender já estão mais crescidos, já está mais independente. É uma boa hora de voltar a estudar, principalmente quem não estudou quando os filhos eram pequenos, quando tinha que ficar em casa por outros fatores. Agora a gente está mais livre, a gente pode fazer muito mais do que pôde fazer outrora, não é verdade? E uma gestão das atividades do tempo muito melhor, né? Porque você consegue conciliar de forma muito mais satisfatória. Mas eu diria que, assim como no início do programa, a gente costuma dizer que é um conjunto de fatores que vai predeterminar, digamos assim, esse sucesso ao você retomar o estudo formal. Eu falo porque eu estou indo para o último ano da faculdade, então, quando eu estava no 2º ano do doutorado, eu decidi voltar para o ensino, digamos assim, para a graduação, para me formar como psicólogo, então eu estou indo para o último ano agora, e eu tenho uma sala de aula com quase 90 colegas. Eu nunca fiz o Data Lincoln, o censo do Lincoln lá, mas eu imagino, assim, obviamente, pelo olhar, que tem uma grande quantidade, eu diria que pelo menos desses 80 alunos, por volta de 25, 30 colegas que aparentemente me parecem, assim como eu, já terem passado os 40 anos de idade. Então, assim, existe um movimento muito interessante dessa população voltando para a sala de aula, buscando qualificação. Eu vejo casos de pais e filhos que estão estudando o mesmo curso em anos diferentes na faculdade. Então, claro, não é sempre, mas a gente observa esse movimento. Então, eu diria que se você já tem uma certa comodidade na vida, do ponto de os filhos criados ou os netos já um pouco maiores e você pode retomar para o ensino formal, tem que organizar a sua agenda, né? E aí tem 2 tipos de agenda. A agenda mental, que é a primeira que eu preciso organizar, que é sim, eu dou conta, sim, é possível, sim, não há problema nenhum em voltar à sala de aula depois dos 40, 50, 60, 70 anos. Então, esse primeiro movimento começa comigo. E o segundo movimento é organizar mesmo as coisas de casa, digamos assim, né? Então, os combinados. E os combinados principalmente naqueles cursos, formais ou não, em que você tem aula remota, né? Porque, às vezes, o filho, o neto, o marido, escuta, onde está tal coisa? Aí passa na frente da câmera na hora que está apresentando o trabalho. Então, assim, os bons combinados em casa vão gerar resultados positivos para todo mundo. Então, conversa com seus filhos, conversa com os netos, conversa com o marido e explica que aquele movimento é importante para você, para a sua carreira e para aquele momento que você vai estar ali, sobretudo quando for remoto, que você não pode se dispersar. Porque
porque daí todo mundo faz uma força-tarefa e ajuda. Então eu vejo casos de, a mamãe está estudando, não vamos lá interromper ela. A vovó agora está com o computador ligado, então a gente não pode bater na porta. Então tudo que é combinado facilita para todo mundo, sobretudo nessa nova logística. Você me faz lembrar um colega nosso da casa, ele também já fez o doutorado e voltou agora para a sala de aula fazer graduação em psicologia. Wagner Cantori, o nosso próximo psi aqui na Novo Tempo. Abraço para o Wagner e deixa eu mandar um abraço antes que eu me esqueça novamente, viu? Quando a gente falou ali de Campos do Jordão, né, que a gente estava vindo e tal. Campos do Jordão, meu aniversário. É, aniversário da Darleide e tal. Aí, que vai ser o mês todo de festa, Claro. né, pastor? O restante do mês aqui. Deixa eu mandar um abraço para 2 novos amigos que eu fiz, né? Vindo lá de Campos do Jordão, dei carona para 2 policiais, né? O Silvio e o Guedes. Um abraço para vocês, meus amigos, moram aqui também no Vale do Paraíba. E, inclusive, o Silvio e o Guedes disseram que iam acompanhar o programa aqui. Viu? Abraço. Abraço para vocês e para todos os policiais que acompanham aqui a nossa programação sempre também, tá? Vamos para aquele intervalo? Coisa rápida, daqui a pouquinho a gente já está de volta. E aí, meu amor, quer se reciclar, quer estudar, quer voltar para o ambiente de trabalho ainda com mais informação, com melhor desenvoltura, quer melhorar o salário, precisa você se preocupar com isso. Eu quero que me paguem melhor. Oferece mais, porque aí eles vão ficar sem argumento. Vão te pagar melhor. Você vai ver, vai encontrar outras formas de trabalhar, vai mostrar algo que você tem de novo para entregar. E é disso que nós estamos falando no programa de hoje. Fica com a gente, daqui a pouquinho tem mais passo a passo para você. Não é, Aleixo? E você tem feito alguma coisa, você que está em casa e pode compartilhar sua experiência, responda a nossa pergunta. Participe com a gente, que as interações é a parte que a gente mais ama aqui, ó. 12-98315-0249. O que você tem feito, quais desafios você tem enfrentado para que você continue jogando o jogo e bem, com bastante conhecimento. Vamos lá, Binal? E aí, Vamos lá. você está aprontando com o Lincoln Pois no é, cantinho do estou suquinho? aqui com o Dr. Lincoln no cantinho do suquinho. Abandonou os amiguinhos por aqui? Porque tem suco, né? Só faltou aqueles amendoinzinhos, aquelas coisinhas. De vez em quando, doutor Lincoln, tem um bolo, tem um amendoinzinho, uma coisinha aqui. Hoje não sei o que aconteceu, segunda-feira, né? Que a gente vem do final de semana, né? Já mais cheinho. E como a gente também está numa entrevista de emprego aqui, procurando emprego, não vai chegar já e pedindo um lanchinho para encher a barriga, né? Chegar lá, tem alguma coisa para comer? Não, o que você vai fazer, né? É isso que a gente vai aprender aqui agora. É isso que a gente vai entender agora. Alguns passo a passo aí do que a gente deve e não deve fazer na hora de uma entrevista de emprego. Passou aí dos 40, dos 50 anos e precisa, né, retornar ao mercado de trabalho ou até mesmo se reciclar. Não voltar ao mercado de trabalho, porque às vezes já está no mercado de trabalho, mas deslocar para uma outra área, né, alguma adaptação ali. A gente vai entender alguns preconceitos que alguns acabam sofrendo, né, nessa hora, doutor Lincoln. A gente vai jogar aqui no telão alguns temas e a gente vai conversando sobre isso, né? Como lidar com preconceitos referente à idade em uma entrevista de empregos. E o primeiro ponto que chega aqui, ó, não trabalham com um chefe mais novo ou com uma equipe mais jovem. Isso que acontece em muitos casos, né? Não, eu não vou receber ordens de chefes mais novos que eu. Não recebo ordens. Ou trabalhar em uma equipe com muitos jovens, já tenho tantos anos aí de conhecimento, de experiência, e não quero me submeter a isso. Isso é um problema, né? Muito sério. E olha, isso é mais comum do que você imagina. Você sabe que recentemente eu escutei uma história muito interessante que o gestor disse assim para o colaborador: o que você tem de idade, eu tenho de férias na empresa. Então isso gera um constrangimento, faz com que aquele profissional, muitas vezes, que assumiu uma posição de gestão, já se veja numa saia super justa porque ele não consegue simplesmente fazer o trabalho dele porque alguém ali está colocando um impeditivo que é a idade. Claro que a maturidade, a idade são aspectos muito relevantes, mas eu diria que não é a condição assim, a condição mais exata para você garantir o sucesso entre gerações tão diferentes, sobretudo quem é mais maduro e precisa eventualmente lidar com pessoas mais jovens. Verdade. Eu lembro que você comentou mais no começo ali, falando sobre, às vezes, uma atividade que é desempenhada em, sei lá, 3 minutos por alguém mais jovem, que já pegou ali um ritmo diferente de alguém que, às vezes, leva meia hora para desenvolver, né? Não, mas o meu método aqui é mais eficiente do que o seu e tal. Tem muito disso também, né? Não, eu aprendi assim, é assim que eu vou fazer e tal. Isso cria além de criar um bloqueio na mente, cria um bloqueio para
entrar em alguma nova atividade aí no trabalho, né? E acaba impedindo com que essas gerações tenham uma relação mais saudável, né? Então, muitas vezes o que acontece é que quem é mais jovem, digamos que está entrando agora no mercado de trabalho, ou já passou por muitas empresas, acaba tendo expertises diferentes. E isso deve se somar à experiência de quem muitas vezes está na mesma empresa há muitos anos, fazendo aquela atividade da mesma forma e não tendo uma outra forma senão aquela que vem de quem está de fora. Então, essa interconexão ela é fundamental, ela cria um bom ambiente de trabalho, favorece o clima e melhora a produtividade. Verdade. Fica a dica aqui para quem é mais novo também, está recebendo alguém que tem mais idade, né, aí no seu trabalho também, mente aberta, né? Todos, como você comentou, todos podem contribuir, colaborar, um conhecimento de mais tempo, conhecimento mais novo, vai ajudar muito também, viu? Próximo tópico que a gente traz por aqui também tem menos energia. Pessoas, né, até a gente vê na foto ali aparecendo, né? O mais jovem olhando para a pessoa de mais idade e não, você não tem muita energia não, tal. Vem esse preconceito também, vem. Vem bastante, sobretudo quando a gente fala de atividades que requerem uma velocidade na execução prática. Então, por isso que é muito importante alocar profissionais, muitas vezes, que já passaram dos 60 anos, dos 50 anos de idade, em atividades que, eventualmente, ele ou ela se sinta confortável e que essa comparação dessa energia, que muitas vezes é subjetiva. O que é ter energia, né? A gente está falando de energia física ou energia de alegria, de vibrar algo positivo? Então, eu sempre sugiro observar qual é a posição que esse profissional vai atuar, para saber se, de fato, a velocidade no trabalho pode ser um impeditivo para que haja esse tipo de comparação. Então, se a gente for imaginar um trabalho, por exemplo, dentro de uma indústria em que requer, por exemplo, uma habilidade, uma praticidade de velocidade na tarefa, pode ser que alguém mais maduro tenha maior dificuldade, porque, claro, os movimentos com o tempo vão ficando um pouco mais lentos, porque é sinal de que nós estamos envelhecendo, e só envelhece quem vive. Então, esse é um sinal da maturidade da vida. E é importante quem é mais jovem ter um pouco de paciência e se colocar numa posição também de ajudar e compreender aquele momento. Verdade, porque isso gera também transtorno emocional, né? Para quem está tentando. Eu digo isso porque quando eu era mais novo e trabalhava... Isso não há muito tempo, viu, Darley de Pastor Aleixo? Era um pouquinho mais novo. Trabalhava no escritório de contabilidade e aí eu tinha que ir ao INSS ou alguns órgãos da prefeitura também para buscar alguns documentos ali. E eu lembro, principalmente no INSS, tinha algumas senhoras lá de bastante idade. E quando ia no computador, bem mais lenta, digitando, e outras pessoas ali que estavam aguardando já ficava naquela, agoniado. Eu, no começo, ficava, vai demorar. Aí depois eu parei e pensei, poxa, peraí, né? Ela tá dando o melhor dela, como ela pode e tal, e eu mantinha a calma, tá tudo certo. E é isso, a gente que é mais novo, agora me incluindo nessa mais novo também, viu? Precisamos, né? Ter um pouco mais de paciência. O que você está falando é sobre o que eu estava pensando ouvindo vocês. Tanto para os mais velhos quanto para os mais novos, vai requerer da gente, em tudo na vida, um pouco mais de gentileza, um pouco mais de paciência, de carinho. Dia desses tinha uma reunião que eu deveria participar, penso eu que eu deveria, e alguém diz assim, é que quando você está na reunião, parece que os demais que são mais jovens ficam um pouquinho constrangidos. E entendo, talvez por esperar que quem saiba eu chegue com o meu conhecimento e queira ser incisiva, e impor o que eu acho, você tem a idade do que eu tenho de trabalho, e isso de fato causa um ambiente difícil. Né? Se o outro diz, mas quando começa a entender, não, é parceira, tá junto com a gente, tá somando, eu aprendo com ela também aprende com a gente, aí fica bom, fica gostoso. Então, de ambas as partes, pede gentileza, respeito, carinho, cuidado, educação, paciência, porque é aí que existe uma troca, a gente aprende uns com os outros. Ou seja, em resumo assim, se não for chato, dá certo. Eu queria fazer uma pergunta para o Lincoln de ordem prática, porque a gente está falando de uma pessoa de mais idade que vai disputar uma vaga. E se existe alguma coisa rápida nesse mundo, é um preconceito. Você abriu a porta e alguém já formou muitas coisas. Como ser rápido nesse sentido e numa entrevista, apresentar de alguma forma que isso seja um contraponto ou como quebrar essa barreira de verdade, por exemplo, na agilidade. Eu estou numa entrevista, não dá para eu mostrar agilidade ali. Tem alguma solução para você ter um pouquinho de vantagem nesse momento?
Olha, pastor, tem sim. A gente costuma dizer que se eu não consigo demonstrar isso na prática, no sentido físico, eu devo então demonstrar nos aspectos emocionais, que também são muito importantes. Então, quando a gente fala da agilidade, a gente não está falando só da agilidade no campo físico, né, de ser ágil, mas a gente está falando na agilidade, que é a capacidade emocional que muitas vezes eu tenho de lidar, por exemplo, com a resiliência, que a gente sabe que é um desafio, por exemplo, para os mais jovens. Então, voltar ao seu estado natural em que você estava antes daquele problema requer muita agilidade emocional, né? Então, essa é uma vantagem que muitas vezes os profissionais mais maduros acabam tendo em relação aos mais jovens e que para um gestor, para um recrutador, o que ele está observando? Mais do que o que você fala, ele está prestando atenção nos exemplos que você dá. Então, quando eu contextualizo a minha fala por meio de um exemplo, então, olha, eu vivenciei uma situação em que, por exemplo, eu trabalhei com alguém que era bem mais jovem do que eu, mas eu pude contrapor positivamente, porque no momento de uma decisão, enquanto ele era mais impulsivo, eu era um pouco mais comedido, mais prudente. E, no final das contas, a gente conseguiu entregar o projeto e dando o resultado esperado. Então, às vezes, não é o que a gente diz, mas é a forma como a gente diz. E eu até acho que isso se encaixa perfeitamente nesse próximo tópico que aparece aqui, que vem falando, o próximo tópico vai aparecer na nossa tela, que vem falando justamente sobre não ser ágil mentalmente, ou seja, às vezes, né, para resolver alguma coisa, ele não consegue resolver tão rápido, mas tem essa maturidade emocional para parar com calma, raciocinar se realmente vai dar certo, não vai dar certo, é o momento certo dessa decisão, não é. Então, tem esse contraponto, você falou, né? Perde por um lado, ganha por outro, né? Olha, eu quero dizer que tem jovem que também não é ágil mentalmente. Tem. Não é uma questão de faixa etária. É só Ou se tem. A gente tem de tudo um pouco, né? Mas nesse caso, eu costumo dizer uma frase que eu acho que é bastante assertiva para esse contexto, que é: nunca tome uma decisão permanente com base em uma emoção temporária. Porque é uma grande possibilidade de você se arrepender. Então, quando a gente fala de agilidade mental, a gente está falando de entender o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo, para depois você, então, tomar uma decisão. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: na dúvida, pede 5 minutos, toma um copo com água e faz uma oração, que certamente Deus vai te ajudar. É verdade. Tem mais uma aqui, a última que a gente vai trazendo também, que fala sobre não consegue, né, um dos preconceitos, não conseguem lidar com a mudança. E, de fato, algumas pessoas que já tiveram, né, de lidar com várias mudanças, tal, acaba criando um bloqueio e não tem, ou talvez já não cresceu com aquela facilidade para lidar com mudanças, né? Tem isso realmente, doutor? Algumas pessoas de mais idade não sabem lidar muito bem com mudanças que precisam acontecer ali no trabalho. Sobretudo quando a gente volta para aquela primeira pergunta, que é lidar com pessoas de faixa etária muito diferentes e que precisam eventualmente receber ordens ou, enfim, algum direcionamento. Nesse caso, não saber lidar com a mudança não só vai causar um desconforto para você, para as pessoas que estão com você, mas às vezes para o projeto, para aquilo que precisa ser entregue dentro da área. Então, é preciso ser flexível, é preciso aprender, desaprender e reaprender o tempo todo e entender que esse movimento é contínuo, independentemente da sua idade e do momento que você está na sua carreira. Perfeito, perfeito. E para isso a gente tem um material aqui também, né, Darleide, que vai ajudar e muito para quem está nessa busca aí. Pelo quê, hein? Por uma oportunidade de emprego, por uma rendinha extra, para colocar a vida financeira em ordem. E agora? Muito bem, a Bíblia tem princípios para nós obedecermos e se bem obedecermos, teremos o resultado dessa obediência e nada melhor do que buscar na Bíblia. O que a Bíblia fala de desenvolvimento, de aprendizado, de ter uma experiência, por exemplo, positiva com o dinheiro. Às vezes nós dizemos um texto bíblico de maneira incorreta, ou melhor, incompleta, dizendo assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a gente pensa, é o dinheiro? Não, é o amor ao dinheiro, o apego a ele. Mas a gente precisa compreender o que é que, à luz da Bíblia, nós podemos aprender sobre prosperidade, sobre o uso justo do dinheiro, como aplicar os princípios bíblicos para crescer também, prosperar segundo a vontade de Deus. Por exemplo, ser rico é pecado? É uma pergunta que muita gente faz. Ainda, como sair do vermelho? Sabia que não é assim de todo cristão ser cheio de dívidas na praça? É hora de a gente repensar isso aí, hein? Tá com muita dívida, tá com medo de ir à igreja, porque vai que encontra a quem você está devendo na rua.
Precisa corrigir isso aí, hein? E sonhar? Posso ter sonhos? Posso pensar alto? O que devo fazer que não contradiga a vontade de Deus para mim? Tem muito que aprender sobre esse tema, então tá aqui para você a revista que vai levar conhecimento à sua casa sobre educação financeira à luz da Bíblia. Educação financeira à luz da Bíblia, você não vai pagar por isso. Vai que você já está devendo, o dinheiro está pouquinho. Você quer aprender como lidar com o dinheiro? A gente já iria vender a você? Jamais! A gente quer ajudar você a sair do vermelho, a se organizar, a estudar, melhorar, crescer na vida. Isso é uma bênção para você. Liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Aproveita que eu tô florida, vestida de verde, verde também, prosperidade. Liga pra gente no 21 27 31 21. Pode ser, Aleixo? Sim, ligue e você tem esse momento para fazer isso, porque nos minutos que a gente vai parar aqui e beber uma aguinha, dá para você fazer isso também, olha. E ele é muito importante. No próximo bloco, nós vamos ler a sua pergunta, nós vamos estar aqui e é muito legal pensar o que você está pensando. Então não sai daí, bebe uma água que a gente já vem. De volta Entre Família, por aqui na tela da TV Novo Tempo. E que privilégio poder conversar com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no programa Entre Família. Que bom ter você acompanhando a programação da TV Novo Tempo 24 horas por dia. É tão gratificante a gente saber que nos 4 cantos aí do Brasil, não só do Brasil, mas através da internet do mundo também, a TV Novo Tempo ela faz parte da vida de muitas e muitas pessoas. E o nosso coração se enche de alegria porque essa mensagem de esperança, de salvação, daquilo que a gente acredita através da palavra de Deus, está chegando no coração de mais pessoas e transformando a vida de mais e mais pessoas. Tudo isso tem sido possível porque nós temos os Anjos da Esperança. A Rede Novo Tempo como um todo, ela é mantida apenas por doações. Cada doador a gente chama carinhosamente de Anjo da Esperança. Na Bíblia, anjos, eles são mensageiros, né? E essas pessoas, junto com a gente, são mensageiros de esperança, pessoas que um dia foram alcançadas e querem levar essa mensagem para que outros sejam alcançados, transformados também e que possamos juntos, né, ver Jesus voltando nas nuvens dos céus e morar eternamente com Cristo Jesus. Se você acredita nesse ministério da Novo Tempo, se você tem sido abençoado de alguma forma através dos materiais que a gente envia gratuitamente ou através das ondas da Rádio Novo Tempo, através da TV Novo Tempo, através de todo o conteúdo que é trazido através da internet também, tem sido abençoado? Chegou o momento de abençoar a vida de outros também. Bora levar esperança? Bora levar Jesus para mais e mais pessoas? Essa mensagem que transforma, que restaura, essa mensagem que tem levado muitas pessoas aos pés da cruz, né? Inclusive o nosso amigo Lincoln também é um anjo da esperança, né, Lincoln? Fica aqui a nossa gratidão a você, graças ao Lincoln e a outros milhares de anjos da esperança, que a gente está aqui trazendo essa mensagem todos os dias de esperança, de salvação em Cristo Jesus e até mesmo ensinamentos como esses que o Lincoln vem trazendo aqui. Graças a você, Anjo da Esperança, a gente tem o Entre Família, que recebe o Lincoln, que é Anjo da Esperança, que também transmite um conteúdo para você. E Lincoln, até aproveito para te perguntar, como é que é para você, que é um Anjo da Esperança, saber que outras pessoas que estão acompanhando a gente ali do outro lado, elas têm sido impactadas por essa mensagem transformadora a cada dia? Eu fiquei curiosa até para perguntar por que ele se tornou Anjo da Esperança. Verdade, por que também, Lincoln? Você sabe que eu sempre fui e sou um admirador profundo da Igreja Adventista, da TV Novo Tempo, do trabalho de evangelização que vocês fazem. E desde 2020, quando eu tive a oportunidade pela primeira vez de vir ao Entre Família, e de lá para cá, eu acho que já foram mais de 50 participações entre as versões em português e em espanhol, que também eu sou agraciado muitas vezes de ser convidado, e senti meu coração ser tocado para contribuir e participar de alguma forma por entender todo o trabalho. Então, muitas vezes as pessoas que estão em casa não sabem, mas nos bastidores, em tantos momentos diferentes, né, em que a gente viu ou catástrofes aqui no Brasil, ou situações das quais a nossa contribuição chega até quem está em casa por meio da revista, ou por meio de tantas outras formas que a TV Novo Tempo evangeliza tantas pessoas.
pessoas. Então, eu me sinto privilegiado em poder contribuir e poder, de alguma forma, indiretamente participar, mesmo que de forma bastante espontânea e com o coração cheio de alegria. Obrigada, muito obrigado. obrigada. Agradecemos Bastante. a você e aí você aí de casa que também, como Lincoln, é anjo da esperança. Nós estamos aqui muito fortalecidos. O seu encorajamento é a sua doação. Claro, você que ora, divulga, é parceiro da gente, porque nós não estamos fazendo algo para nós, nós estamos fazendo algo para além, para chegar às pessoas, ao coração das pessoas, levar a elas a esperança, a alegria, o conhecimento que vem a partir de conhecer a Jesus. Muito obrigada, você que é anjo da esperança. E fica o convite para quem ainda não é um anjo da esperança. Seja um anjo da esperança, entre em contato com a gente. Você pode fazer a sua doação agora mesmo, através da nossa chave Pix, qualquer valor. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Aparece aqui na sua tela. Ou se preferir, eu queria conversar com alguém e saber quais são as outras formas que eu posso doar. Eu não entendo muito desse negócio de Pix aí, entrar no aplicativo. Nem tem aplicativo de banco, como é que eu faço? Tem o carnezinho, tem o débito em conta, pode ser pelo cartão de crédito, receber aí o seu boleto, o seu carnê, né? Como você preferir. Telefone 0, o código da operadora que você usa para ligar para outras cidades ou estados, 12 21 27 30 30, tá bom? 0, operadora 12 21 27 30 30. E agora, pastor Aleixo, o que vem pra gente? Vem interação, olha, chegando aqui da Maria Gomes. Boa tarde, eu terminei o ensino médio, né, o 2º grau. Eu tinha vontade de fazer faculdade de psicologia. Eu completei ontem, 66 anos. Tinha! Parabéns! E pensando em fazer faculdade de psicologia. O que a gente diz para ela, Lincoln, que você que tem menos que 66, mas está fazendo psicologia? E com 71 ela vai estar formada, né? Amém? É isso São aí, 5 anos de muito aprendizado e eu, se estivesse no seu lugar, não hesitaria, procuraria uma universidade, começaria seu curso, porque a gente precisa de gente que realmente esteja disposta a cuidar de outras pessoas, a cuidar da saúde mental, e a psicologia faz isso. E a psicologia, quem busca um profissional, geralmente vai querer alguém mais maduro. Fica a dica para você, de que essa é uma área, é uma profissão que quanto mais maturidade, mais tem a confiança de quem vai recorrer a você, tá bom? Mais uma interação aqui na tela, você que escreveu pra gente, agora é Leonice Pires de Serra, no Espírito Santo. Boa tarde. Darley, de amei seu vestido, não é, menina? Tá uma gatinha. O Abinal disse aqui em algum momento que eu tava realmente parecendo um pinheiro. Tu acredita? Olha, tenho 42 anos e terminei agora, em março, o meu curso de pedagogia. Muitos diziam que era tarde, que filhos atrapalham. Eu sempre falo que enquanto temos fôlego de vida, nunca é tarde. Meus filhos nunca me atrapalharam em estudar. Hoje eu posso dizer, sou uma pedagoga. Não estou atuando como pedagoga, mas eu sou formada na área. Nunca imaginei que hoje eu estaria formada. Gratidão ao meu Deus e parabéns a você, Leonice. Beijo. Legal. É isso, né? Se ela tivesse acreditado de que era tarde para ela, não estaria formada. Pois é, e você sabe que muitas pessoas me perguntam assim, mas vale a pena voltar a estudar? Porque assim, à noite eu já estou acostumado, eu tenho a minha rotina, eu tenho, né, os meus afazeres. E essas pessoas muitas vezes, quando olham para mim, falam, nossa, mas já está acabando já? Quer dizer, passaram-se 4, 5 anos, que era um piscar de olhos, e às vezes a pessoa não se deu conta que se ela tivesse feito a opção de retomar, isso no caso do estudo formal, porque a gente sabe que tem muita gente que busca outras qualificações que não precisa ser a universidade. Já poderia estar formado, como é o caso dela, e aproveitando as possibilidades da vida. Sabe que eu E se lembrei a gente- de uma mulher que ela, uma colega, enfim, ela dizia assim, minha vergonha é chegar para preencher algum documento ou uma ficha para ser atendida no hospital, enfim, sua profissão. E ela dizia, ai, dona de casa. Ela não queria mais dizer, né? Não havia demérito, mas ela, enquanto formação, ela se sentia muito mal. E por se sentir mal, ela disse, eu vou fazer uma graduação, porque o meu sonho é que alguém um dia me pergunte, sua profissão, e eu diga. E ela disse, hoje eu sou pedagoga, que é mais um caso aqui de uma pedagoga também. Você tem que tomar alguma coisa como impulso. O que você quer resolver? No caso dela era isso, eu não quero mais preencher a ficha como dona de casa. Então ela tinha que estudar, não tinha outra opção. Então fica a dica para você também, o que te move a estudar? Ela nem está trabalhando na área, mas ela pensou, é isso que eu quero? Eu tenho uma formação, estou bem, estou E satisfeita. pode Tem que ajudar ter um motivo. filhos, netos, que vier mais para frente aí também, né? Com certeza. E não se acomodar. Esse é o problema que a gente, às vezes, não, já estou trabalhando, está tudo certo. Já tenho meu trabalho garantido e não faz Não é ali esse o um caso. curso, não faz nada que vem a somar, né? Mais um chegando, mais uma interação. Essa é da
Nalva Kaiser. Ô, Nalva, ela diz, boa tarde, meus amores. Boa tarde. Tenho 67 anos e sou formada em gestão de recursos humanos, mas não consigo serviço. Tenho 28 anos de experiência, mas a desculpa é a idade. Preciso mudar Precisa mudar essa situação no Brasil de que quem chega aos 45 anos não está mais apto para trabalhar. Verdade, com certeza, A Nalva. gente vê em outros países, sim, mais pessoas de cabelos grisalhos, mais senhores e senhoras, nos aeroportos, nas lojas, nos supermercados, nos escritórios. É impressionante, cantando, produzindo. É impressionante como, de fato, no Brasil, a gente vê essa desqualificação com as pessoas que tenham mais idade, apesar de ter anos trabalhando, um currículo extenso para mostrar. Isso é uma realidade. E no caso da Nalva, tem um ponto interessante que aí sim a tecnologia para ela seria algo bastante útil. Porque com tantos anos de experiência em gestão de recursos humanos, facilmente ela poderia ajudar muitos profissionais que precisam se recolocar, mas que às vezes não sabem, por exemplo, organizar um currículo, ter uma apresentação profissional no LinkedIn. Então, é aquilo de buscar também a oportunidade de entender como a área de atuação dela se conversa com a tecnologia. E é exatamente a tecnologia que muda um perfil social, muda até um paradigma civilizatório. A civilização muda, porque, por exemplo, tem profissões que seriam impossíveis a mulheres. Impossível. Se ela precisa de muita força física, uma metade das discussões que temos hoje simplesmente não aconteceriam. Elas acontecem porque a tecnologia deu acesso. Então, agora você tem um acesso a uma tecnologia robótica, se você controla a máquina, não há sexo, por exemplo. Não há idade nesse sentido. A tecnologia, ela está muito mais a favor da inserção de uma pessoa com mais idade do que o contrário, né? Você tem lá um ônibus, se a direção é hidráulica, é para um tipo de braço. Se a direção elétrica, é para outro. Nisso já entrou muita gente, né? Isso é muito importante, de pensar na tecnologia como um grande aliado. José Maria de Macapá, boa tarde. Sou jornalista há 32 anos e sempre atuante. Hoje tenho 59 anos e, devido à questão do desemprego, voltei a estudar com 54 anos. Fiz nova formação e 2 pós-graduações. Está determinado, que história legal, né? Foi um pouco difícil no início, devido a estar muitos anos fora da sala de aula, mas logo tudo deu certo. Hoje estou no jornalismo, num programa de rádio, em Macapá. Olha aí, nosso E colega. que Deus abençoe os radioativos, né? Os radioativos, é isso aí. Legal, Zé Parabéns, Maria. Abraço Zé para Maria. você, meu querido. Tem mais interações? Gostei dessa daí. Joga para cá, então, para a gente comentar. Agora o Val, que tem olha, ali Val. um passarinho, uma calopsita, né, identificando. Olá, que delícia estar com vocês nessa tarde. Também acho, Val, todos jovens e idosos precisamos entender que o idoso é um jovem que deu certo, pois se não deu certo, morreu jovem. É verdade. O Aleixo, de vez em quando, fala dessas coisas assim, né? Muito bom. Isso é verdade. As pessoas, eu vou fazer 50 anos. Mas o que você queria? Ter morrido? Não é? Você só tem um jeito. Ei, essa não sou eu, né? Obviamente. Ele falou aí dos 50. Noel Francisco, o que você diz pra gente? Noel, obrigada. Você de vez em quando participa com a gente, é sempre muito bem-vindo. Jornalista também. Jornalista, Abinal. Eu trabalhei em todos os grandes jornais do Rio, Baixada Fluminense, Niterói, Campos dos Goitacazes. Em 2004, me aposentei. Desde 92, moro aqui em Porciúncula, Rio de Janeiro, no Noroeste Fluminense. Há 28 anos, tenho um jornal mensal que funciona aqui em casa. Para não ficar 100% desatualizado, faço alguns cursos EAD e participo, não com frequência, de seminários e palestras. Em setembro, eu vou fazer 73 anos. Acho que o que aprendi até agora dá para o gasto. Sabe que Muito Noel legal. Muito conhecimento. faz uma coisa interessante, que é um movimento de contribuir de alguma maneira para fora, quando ele dá palestras, faz seminários, e também quando ele contribui para dentro, de que ele se mantém ativo com o seu jornalzinho, que não deve ser mais o seu trabalho formal, mas por um certo prazer. Então, está ativo para dentro e para fora. Fica uma sugestão também de quem se formou, de quem tem 28 anos, como a Nalva tem, de trabalho, não encontra mais uma vaga, inserção no ambiente de trabalho, se tornar palestrante, se tornar alguém que fomenta conhecimento com a experiência adquirida, não é? Um caminho. E as redes sociais, neste sentido, ela tem um alcance, uma potência que a gente é incapaz de mensurar, né? Quando um vídeo seu, por exemplo, chega para uma audiência que você é incapaz de saber, claro, o algoritmo às vezes até vai te dizer quem é o público-alvo, mas assim, essas pessoas têm muito a contribuir. E aí a internet, ela vem como um facilitador para quebrar barreiras e dizer que todo conhecimento é válido.
Verdade, é uma forma também de colocar, né? Coloca o seu conhecimento ali. Semana passada mesmo, a gente conversando com o Eduardo, do Primo Pobre, ele estava comentando ali que publicou um vídeo, 32 visualizações e tal, até que chegou um momento ali que alguém compartilhou e a partir dali, negócio claro que tem a mão de Deus atuando, né? Quando a gente coloca nas mãos de Deus, Deus sempre faz o que ele sabe que é melhor. Mas aí, depois disso, bombou, né? Um vídeo que está com 10 milhões de visualizações, a partir dali ele já deu um start para várias coisas. Claro, é um jovem, mas isso não limita idades, né? Se você tem um grande conhecimento, grava vídeos e coloca... Naquele momento, o Aleixo fez um comentário que foi assim, o vídeo dele viralizou numa área que nem era a área de atuação dele, porque ele é músico, mas viraliza um vídeo com agora mais de 10 milhões de visualizações sobre finanças, e ali ele se encontrou. Mas ele só tinha aquela informação para dar, não é, Aleixo, que foi o seu comentário, porque ele havia estudado antes, era um conhecimento adquirido, não foi uma coincidência, né? Interessante isso também. Verdade. E a gente precisa surfar entre as áreas. A gente precisa sempre pensar que mesmo que nós sejamos bombardeados para pensar o contrário disso, a nossa vida é integral. E não existe nenhuma área da vida que não está conectada à outra. Nós somos um todo. Então, por exemplo, eu vou me preparar para o trabalho. Você é uma pessoa. Esse corpo que você vive vai para o trabalho, estende a mão para o mendigo na rua, é o que vai para a igreja, é o que pega o neto no colo. Então, o desenvolvimento pessoal nunca será para uma área. Nunca. O seu desenvolvimento pessoal é você sendo desenvolvido. E Deus não abençoa as circunstâncias, Deus abençoa as pessoas. E as pessoas mudam as circunstâncias. É verdade. Tem mais uma para a gente fechar aqui as interações. A vovó Amélia está na área. Ô, vovó Amélia, direto de Marília, São Paulo. Boa tarde. Eu poderia deixar de... não poderia deixar de mandar parabéns à minha querida e amada Darleide Alves. Feliz aniversário. Eu sou vovó Amélia, de Marília. Beijos, meu amor. Que Deus abençoe vocês. Muita saudade, muita saúde e paz. Obrigado. Beijo, querida. Obrigada. Eu estava dando uma olhadinha no YouTube também. Muita gente deixando ali registrado carinho comigo. A Eni, o Andrei, a Conceição também com a gente, a Sol, a Aparecida, tanta gente, a Zilma. Beijo a todos. Claro, não citei o nome de todos vocês que estão aqui com a gente no YouTube também. Você aí de casa, beijo pelo carinho de sempre, de todos esses anos juntinhos. Cheguei mocinha, tô ficando já uma senhora na companhia de vocês. Muito obrigada por esse carinho. Muito obrigado também para o Lincoln, né? Obrigado por mais uma vez, é um show sempre quando você está aqui. Obrigado por ter ajudado tanta gente e o pessoal que está lá em casa também, né, Lincoln? O endereço da rede social do Lincoln está aparecendo ali. Dr.Lincoln Augusto. É isso aí. Doutor. É nome de doutor mesmo, né? Lincoln Augusto. É nome de doutor. Existem duas formas de você pensar o futuro. No Oriente se desenvolveu muito porque o Oriente tem uma valorização muito grande da idade, uma frase muito boa e repetida no Oriente é que quando um velho morre é como uma biblioteca que se queima. É pensar em olhar para o passar do tempo como alguém que está sentado numa carroça olhando para trás. Então ele vai vendo os pontos distantes e vê o mundo passando diante dele e ele olha para o passado e se constrói a partir desse passado. O Ocidente pensa o passar do tempo praticamente de forma invertida. A gente vira as costas para o passado e vai andando em direção à frente. Olhar só para frente, sem ter olhos para o passado na construção da nossa ideia de tempo, tem sua vantagem, mas tem seu custo também, porque nós somos um passado. Se você, por exemplo, não gosta de berinjela ou açaí, é porque sua experiência no passado, seja 5 segundos ou 50 anos, foi assim. Nós somos uma construção de muita coisa porque o presente não é possível de ser captado. Nós construímos esse passado e o passado constrói a gente. Um dia, um aluno chegou para mim e falou assim, professor, eu acho que a história não tem nada de importante, porque o que passou, passou. Eu disse para ele, a sua frase acabou de passar. Tudo que a gente faz passa. Mas olhar para o passado, só para o passado, pensando nessa construção de só do que se passou, tem vários custos. Deus chegou para o seu apóstolo, João, cuja experiência foi tremenda com ele. João conheceu Jesus com 17 anos de idade. E agora ele conviveu num grupo de discípulos de várias idades. João tinha seu ímpeto de adolescente do lado de Pedro, que tinha outra experiência e já tinha uma experiência de liderança, e do lado de muitas outras pessoas, e aquele é o time mais bem-sucedido do mundo. Passado quase um século,
70 anos depois que Jesus subiu ao céu, João tem um encontro. Ele está lá na ilha de Patmos e João, aos 95 anos de idade, tem muito passado para ser visto. Mas quando Deus vai revelar o futuro para João, ele diz uma frase fabulosa, fantástica, divina, porque ele está dizendo, eu, João, estava lá na ilha de Patmos, ele disse assim, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo para ele escrever o que vê no livro. E a primeira coisa que acontece no livro de Apocalipse para o futuro de esperança ser revelado é que quando João faz isso, voltei-me para ver quem falava comigo. Todo ponto de vista é visto de um ponto. Se mudar o ponto, vai mudar a vista. Quando Deus quis falar com João, ele não parou na frente dele. Ele falou, vira para cá, porque ele foi olhando para a direção certa de forma a compreender o futuro. O futuro sempre é compreendido e sempre é lido a partir de coisas que nós já vivemos. Nós vivemos coisas e isso nos dá uma plataforma que nós podemos chamar de ponto de vista. Deus fala para mim isso e fala para você também o tempo todo quando nós estamos pensando que somos desqualificados, às vezes pensamos que tudo já passou, quando a gente pensa que não há esperança, quando pensa que não há mais nada para fazer, que todas as pessoas vão ocupar nosso lugar, então Deus para e chega no ouvido e fala, olha para cá, olha para trás, talvez você esteja lendo tudo da perspectiva errada, talvez você esteja compreendendo, olhando de um ponto que muda tudo. João não saiu do lugar. João virou os olhos e dos olhos virados ele pôde ver o que jamais viraria, jamais veria se ele não tivesse mudado de perspectiva. Você parou onde? Você parou em que ponto? Você está usando qual instrumento de leitura? Vira um pouquinho, olha para o passado, sim, mas olha para o passado como um caminho que te impulsiona para o futuro. Mas olhe para o futuro, sim, e aí coloque essa leitura do futuro, todas as bênçãos e todas as coisas e todas as formas que você lutou e sobreviveu para chegar até aí. E isso é prova suficiente de que Deus que chamou você até agora não vai te abandonar para novos desafios. João se voltou para ver quem falava com ele e teve a melhor visão do mundo. Volte-se para ver quem está te chamando para novos desafios e responda como o apóstolo respondeu. És tu, Senhor? Se és tu, deixa-me ir ter contigo, porque essa é a frase que nos coloca como bem-sucedidos em qualquer circunstância. Amém. Muito bom. Por aqui vai ficando o nosso Entre Família. Mais uma vez, obrigado, doutor Lincoln. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Até amanhã, meus amores. O seu Entre Família fica por aqui. Vem o Entre Família, Vida e Saúde. E à noite, às 8 da noite, encontro com a doutora Rosana e doutor César Vasconcelos. Beijo!